Boa noite a todos. Sou o Babalorixá Ifaldo Nolavo Orani, da Confraria do Ió, e eu estou aqui com o presidente da Confraria, o Babalorixá Rodrigo de Oxalá, e o meu amigo, meu companheiro, Babalorixá Vanderlei, um grande companheiro de caminhada, quilombola, né, que tem muita coisa para trazer para nós. Então, passa agora, inicialmente, a palavra ao nosso presidente da confraria, o Babalorixá Rodrigo de Oxalá. Boa noite, meus irmãos. A bênção dos nossos orixás, a bênção de vocês também, Pai André, Pai Vanderlei. Antes de qualquer consideração, qualquer discussão, qualquer debate, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio, tá? Em prol de todas essas perdas, de todas essas mortes que teve pela Covid, de amigos, de parentes, de irmãos de fé, de irmãos de religião. Eu gostaria de fazer um minuto de silêncio. Que esse silêncio possa ser a paz no coração de todas as famílias, de todas as pessoas que estão tristes, que estão amarguradas, que estão sofridas pela perda repentina. Muitos não puderam se despedir, muitos não puderam ver os seus familiares, muitos não conseguiram dar um adeus. Então, que o orixá possa levar a casa de todos, o coração de todos, a família de todos, a paz, as respostas, que Oxalá possa amenizar a dor do coração de todos. Que Alaxe cubra o ori de cada um, fazendo com que a gente possa ter força. Força para aqueles que estão doentes, força para aqueles que estão se recuperando, força para aqueles que trabalham na linha de frente, que trabalham junto com os doentes, força para toda a humanidade. Que Oxalá, que Deus, que Olorum possa cobrir a mente, o coração, o corpo, a casa e a família de todos, dando saúde, saúde, saúde. Bom axé para todos. Obrigado pela presença, Pai André. Obrigado pela presença, Pai Vanderlei. Que o orixá possa nos abençoar. Passa a palavra, Pai André. Bom, a live de hoje, eu acredito que seja uma live muito importante, né? Porque nós vamos tratar de um tema, eu acho que esse tema tem, na atualidade, ele é extremamente importante, que é a importância da oralidade na transmissão do axé. Então, nós estamos vendo aí, infelizmente, vários irmãos muito antigos estão falecendo, né? E o falecimento dessas pessoas está abrindo uma lacuna muito grande dentro da tradição de matriz africana. E aí eu gostaria de ver o que o pai Rodrigo, primeiramente, depois que ele
dar a proposta dele, a ideia dele, e nós passamos para o pai Vanderlei. O que o pai Rodrigo vê, de que maneira nós poderíamos tratar a importância da oralidade no mercado atual de matriz africana, nessa sociedade atual que está conturbada, né, pai Rodrigo? Nós sabemos aí que tem produção de livros, gente fazendo rituais ao vivo pelo Facebook. Nós não vamos tratar disso, sobre a prostituição do axé. Nós, pelo contrário, nós queremos falar sobre a importância da oralidade. Mas essa oralidade, na atual conjuntura, como é que o senhor trataria ela? Bom, primeiramente, né, para a gente falar da oralidade, nós temos que voltar lá, muito atrás, né? Não vou falar de história porque eu não sou historiador, né? E aí eu posso, de repente, não ser bem correto, né? Mas quando teve o seminário, o ano retrasado, né, eu terminei o seminário com uma palavra: o respeito aos nossos ancestrais, o respeito àqueles que transmitiram o ensinamento, aqueles que transmitiram o saber. Então, nós temos que voltar lá atrás, nos nossos antepassados, e eu não estou falando do nosso grande povo africano que trouxe a nossa religião, eu estou falando, vamos supor, da minha quarta geração. O cuidado que eles tinham para passar oralmente a ritualística, o ensino religioso, como eles iam passar, para quem eles iam passar, de que maneira eles iam passar, eles escolhiam como passar. Foi através deles que a nossa religião se manteve viva até hoje. Por quê? Porque era cuidado, era resguardado o ritual, resguardado a sabedoria, resguardado a fundamentação, era cuidado. Hoje a oralidade ela foi para outros lados, né? Ela se deturpou, e com isso aconteceu o que eu disse, o desrespeito com o ancestral. Ninguém mais tem respeito com aqueles que tanto cuidou para que o nosso fundamento permanecesse vivo e íntegro, né? De que maneira essa transmissão oral está sendo benéfica para o povo religioso? De que maneira essa transmissão oral está sendo boa? Porque nós estamos fazendo uma transmissão oral aqui, né? E esse tipo de cuidado que o povo religioso, o povo afro-gaúcho, deve entender como está sendo transmitido. Eu não falo assim do que o outro faz, se o outro vai fazer o livro, se o outro vai fazer CD, se fez livro, se fez CD. Agora eu pergunto para os irmãos, eu vou fazer a pergunta para os irmãos, em que ponto é essa transmissão escrita, em que ponto essa transmissão do saber está sendo benéfica para a nossa religião? Nós podemos caracterizar várias maneiras e várias situações que não é benéfico. A mesclagem de lados, a desinformação de ritual, o não saber do seu próprio lado, saber do lado do outro, a criação de uma nova religião, né? De um novo lado. Então, eu acho que a oralidade nós temos que voltar lá no tempo, e o pai Vanderlei pode falar sobre isso daí, né? Voltar lá atrás no tempo de como era a oralidade. Porque eu tenho um pensamento assim, nós temos, a lei está aí, a gente tem liberdade, a lei está aí para os bons babalorixás e para os maus babalorixás ou ialorixás, para os bons filhos e para os maus filhos. Como é que essa liberdade está sendo passada para os outros? Eu acho que tu usou até uma palavra forte, né? Eu acho que essa oralidade está deturpada, virou uma deturpação. E ao meu ver, a tradição religiosa ela é muito além disso daí. Ela vem lá atrás, do nosso ancestral. Então, se isso está sendo deturpado, nós estamos respeitando a ancestralidade, onde muitos focam e dizem que respeitam, muitas vezes pelo nome.
Muitas vezes porque é um pai de santo de nome, um pai de santo que teve uma imagem perante todos, então eles usam aquela imagem do Babalorixá ou da Yalorixá que já se foi, mas dentro da sua casa eles fazem completamente diferente. E eu nem digo em ritual dentro da sua casa, eu falo da deturpação. Eu acho que qualquer um pode escrever um livro. Agora, esse livro virar uma Bíblia, para que os outros tragam para dentro do seu ilê e criem o seu próprio lado, isso eu não concordo. Cada um pode fazer o que quiser, pode fazer CD, pode fazer livro, pode escrever. Eu tenho manuscritos escritos pelo meu pai, pela minha mãe, né? E nem por isso eu faço uma cartilha e dou para os meus filhos de santo levar para casa estudar. Eu acho que a oralidade é o princípio da nossa religião. Eu me pergunto, eu passei esses dias pensando antes de começar essa live, né? Eu fiquei pensando assim, ó, por que os nossos africanos não escreveram? Por que os nossos africanos não colocaram em papéis tudo escrito, como é que era a fundamentação, cada um com o seu porquê? Porque eles podiam escrever, eles não sabiam escrever em português, mas o africano ele sabia escrever. Eles podiam deixar escrito. Por quê? Porque ia acontecer o que está acontecendo hoje, cair o ritual, cair o fundamento em mãos erradas, em charlatanismo, em pessoas que versam a fé e a orixalidade para ganhar dinheiro e status. Por isso que os nossos africanos, os nossos ancestrais, cuidavam. Por isso que os nossos africanos, os nossos ancestrais, usaram de oralidade e contavam no dedo para quem passar. Então eu pergunto, em que ponto isso daí está sendo benéfico para a nossa religião? É livro de assentamento, é livro de Arisum, é livro de comida, é CD de tudo que tu possa imaginar. E volto a dizer, eu não estou criticando em quem faz. Eu critico aqueles que usam desse livro para se tornar um sacerdote. Isso eu estou criticando. Eu posso pegar um livro lá e fazer todo ele lá com comidas de orixá. Eu não concordo, eu não faria, porque isso é sagrado. Né? Mas em que ponto isso daí está sendo benéfico? Eu vou para a casa do pai André, vou ser filho do pai André. Aí o pai André me apronta em 8 meses. Né? Eu já saí de uma casa, eu vou dar esse exemplo e vou passar a fala para o próximo. Aí eu saí de uma casa com bori, briguei com o pai de santo. O pai de santo mandou eu fazer milho e ficar lá torrando milho 1 hora na boca do fogão. Aí fui lá para a casa do pai André. Estou dando um exemplo, tá, pai André? Sim. Aí fui lá para a casa do pai André. Com bori. O pai André já vai diretamente pegar o meu bori e fazer um bori de 4 pés. Nem sabe se eu fiz bori lá. De repente eu tenho um periquito na cabeça, estou dizendo que tem um bori. Ele vai lá, bota um bori de 4 pés na minha cabeça. Aí dentro de 6 meses ele já senta, porque tem o limite agora de 4, 8, 12, 13, e mais o orumalé de todas as diginas do orixá. Aí ele faz todos os santos para mim. Eu ganho meu axé e digo para ele, ó, tchau, pai André. Aí eu pego o livro que o pai Rodrigo escreveu, o CD que o pai Vanderlei fez, o outro livro que o pai André botou também sobre ervas e comidas, etc. E o que eu fiz? Um novo lado, uma nova religião. Então, eu não tô criticando, né, quem faz. Eu estou dizendo o quanto é benéfico para a nossa religião essa transmissão de saber. O quanto está sendo benéfico para a nossa religião afro-gaúcha essa transmissão do saber. Obrigado. Na realidade, Rodrigo, eu acredito, eu vou passar para o pai Vanderlei, mas eu acredito, e eu gostaria de ouvir o pai Vanderlei, a opinião dele, que eu, por acaso, estou escrevendo um livro, né, você sabe disso, e é que eu falo para todo mundo, mas o livro que eu escrevo é sobre ervas
E eu não falo sobre a ritualística, porque eu acho que tu tem que aprender na tua casa de santo. Tu tem que aprender lá no teu ilê. Tem que aprender com os teus mais antigos, através da oralidade e através da cozinha, no chão, né? Mas eu falo de uma maneira geral sobre as ervas do batuque, de uma maneira muito genérica, né? E o livro é muito mais histórico. É um livro que conta a história da confraria, é um livro que conta a história da nação de Oió, é um livro que conta fatos que poucas pessoas sabem. E é isso que é importante as pessoas entenderem, que a oralidade escrita, né, que aí não é oralidade, é escrita, a escrita não pode substituir a oralidade, porque a oralidade ela se potencializa no axé dela, lá na cozinha, no barracão, tu participando do ebó, e o Pai de Santo explicando ali na hora o porquê que ele está fazendo, como que ele está fazendo, as consequências do que ele está fazendo. Então, eu acredito que a oralidade, ela tem uma extrema importância, porque ela é carregada do axé, do poder da palavra, da essência do pé no chão, e a escrita não. O que eu vejo na escrita, em alguns livros, e é isso que eu quero que o Pai Vanderlei fale, debata com nós, que o pessoal está criando um único batuque. Então, tem livros sobre Arisum, como se Arisum fosse tudo igual. Quer dizer que o cara pega aquele livro ali, vai estudar o Arisum daquele livro, e aí ele vai fazer na Cabinda, ele vai fazer no Jexá, ele vai fazer no Oió, e não pode ser assim. Cada nação tem as suas especificidades, cada nação tem a sua ritualística, seus axés. Nós temos um axé na nação de Oió, que as pessoas ficam espantadas quando nós cantamos no nosso batuque, afulelé, abeô, afulelé. Tem muita gente que esse axé é a Teté. Para nós, Oió, é para Iansã. E aí, o Pai Vanderlei, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o perigo dessa escrita de uma forma única, como se existisse um único batuque, e as consequências das pessoas pegarem um livro desses, e começarem a aplicar aqueles ritos até então estranhos na sua nação, porque estão escritos num livro de um pai de santo famoso. Passo, então, a palavra para o Pai Vanderlei, para ele poder debater um pouco nesse sentido. Boa noite a todos, aos mais novos, aos mais velhos. Pai André, gostaria de perguntar uma coisa, se vocês estão me ouvindo bem, e aonde está passando a nossa transmissão, se é no Facebook, porque o pessoal está falando aqui para mim que não está vendo a nossa transmissão. Lá no meu Facebook. Senhor? Lá no meu Facebook, lá no Coutinho. Tem que entrar na página do André. Só na página dele. Bom, então depois a gente compartilha, é isso? Isso, depois nós compartilhamos. Mas quem quiser participar ao vivo, entra na página lá. Inclusive, deixo já dar boa noite para as pessoas que estão participando, bastante Pai de Santo, bastante Filhos de Santo. Então, gostaria de dar boa noite a todos que estão participando, a mãe Rose do Ogum, né, que é uma grande sacerdote, o pai Marquinhos, o pai Jackson, o pai Rodrigo Santana, né, o pessoal da Argentina, a Lei Oxum, a Yalorixá Vera Miralles, né, a Nelise, o pai Éder, a mãe Bia. Então, todas as pessoas, inclusive quem quiser deixar pergunta aqui, pode deixar algumas perguntas, entendeu? Que depois a mãe Marli, né, está participando, porque aí nós damos a mãe Nária. Mas depois a gente pode compartilhar, não pode? Pode, está ali para compartilhar, é para todo mundo. Pode compartilhar agora. Pode compartilhar bom, agora, então. Então, assim, mais uma vez eu cumprimento aos mais novos, aos mais velhos, uma boa noite. Para aqueles que podem, né? Porque a gente sabe que vai estar vivendo numa pandemia, num momento muito triste, né? Onde perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos muita coisa. Bom, eu estou aqui acompanhando os tópicos das perguntas dos irmãos, né? E entrou 2 tópicos aqui ao mesmo tempo, né?
pai André perguntou sobre a importância da oralidade, e o nosso outro irmão, né, pai Rodrigo, perguntou sobre a questão da literatura dentro do nosso axé. É isso, né? Bom, isso. Eu quero responder mais ou menos uma pergunta ali do pai Rodrigo. A questão do africano não ter escrita, primeiro, em África, na época, ainda não tinha inventado papel e caneta, né? Então, as coisas eram escritas em pedras, em madeiras, através de desenhos, através de figuras, né? Então, era transmitida dessa forma e dentro da própria oralidade, dentro da própria linguagem, conforme a sua tribo, né? Conforme a sua tribo, era dividido ali entre os seus. E quando chegaram no Brasil, como escravizados, e nos outros países também como escravizados, foram duas coisas que primeiramente foi proibida, né? 3 coisas, aliás. O seu nome original da África, a sua língua, né? E a sua religiosidade. Então, ali matou essa questão de escrever alguma coisa e de digitar alguma coisa. Ali morreu. Porque ali eles eram proibidos. Inclusive, tinha uma tática, né, que os escravagistas usavam, de fazer o negro girar em torno de uma árvore ao contrário o dia todo para esquecer o lado da onde ele vinha, né? Da onde a direção da onde ele vinha, já para esquecer totalmente essa questão do seu passado. Mas isso não saiu da memória, graças a Deus e os orixás, a religião prendeu isso, né? Segurou isso na memória dos africanos e foi passado de orelha a orelha até chegar em nós. E a questão da literatura dentro da nossa religião, eu acho que se deve se separar, né? Se separar. Porque a literatura escrita, ela também é uma forma de oralidade, só que é uma oralidade escrita. Agora, o que tem que separar é a prática da oralidade. Isso sim tem que se separar. Muito bem. Né? Porque é a mesma coisa quando me chamam, né? Eu como sou palestrante congressista, quando me chamam para dar uma palestra num congresso, uma coisa, eu já falo, olha, gente, eu não falo de ritual. Eu falo de história, eu falo de cultura, eu falo de folclore do Batuque do Rio Grande do Sul, qual eu me especializei, da história do Batuque do Rio Grande do Sul. Então eu não falo de ritual, digo, se vocês querem saber como se sacraliza os animais, como se faz os ebós, como se faz as coisas, vocês têm que frequentar o terreiro. Vocês têm que achar um babalorixá, um elorixá que vocês confiem, e ali ficar o tempo necessário, seja 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e ali vocês vão ver como é feito o ritual. Agora colocar esse ritual dentro da oralidade escrita, realmente eu sou contra, porque isso sai da prática. Né? Isso sai da prática. Um babalorixá, ele não é formado dentro de uma teoria escrita, ele é formado dentro de uma teoria praticada. É esse o meu pensamento. Ele é ali, né, ali no dia a dia, aprendendo a cozinhar, porque nosso fundamento todo ele é feito em cima do fogão, né? Ele é todo feito através de oferendas e pratos, né? Então, o que acontece? Então, a prática não pode ir para a questão literária. Isso não pode. Até porque nós vivemos uma coisa muito séria dentro do nosso país, chamada intolerância religiosa. E isso, eu acho esses livros caindo na mão dos intolerantes, dos preconceituosos, dos racistas, é mais perigoso do que se caísse na mão de um babalorixá mal formado. Por causa que o babalorixá mal formado, ele vai criar uma faca para ele mesmo. Agora, o intolerante, não. Ele vai usar isso contra um geral da nossa religião. Nós vemos muito isso, pai André, na nossa luta contra a Regina Becker. Quantas fotos foram colocadas lá? Lembra? Sim. Quantas coisas nossas foram colocadas lá?
Pais de santo de nomes conhecidos, que filmaram, tiraram foto das obrigações, apareceu lá no telão, o senhor se lembra? Então, quer dizer, coisas que não poderia aparecer. E viraram armas na mão de quem? Dos intolerantes. Então, o meu medo dessas literaturas não é cair na mão de um babalorixá, um elorixá mal formado, mas sim cair na mão dos intolerantes e virar isso contra nós, politicamente falando. Provas, fazia isso virar provas maléficas contra nós, demonizando a nossa religião. Então, essa é a minha preocupação. Então, eu sou contra por isso. E a questão da importância da oralidade, sim, os babalorixás antigos que eu conheci, eu sempre digo que mais ou menos de 40 anos para trás eu conheci praticamente todos, não só de minha nação, mas também de Jeje, foi que eu convivi muito, né? Pessoas de Jeje, pessoas muito sérias, muito legais, né? Então, que graças a minha origem e a minha seriedade, me deram a confiança de participar, né, dos seus serões, das suas obrigações. Então, eu observava neles que realmente não era para todos que eles passavam a informação. E sem contar que a casa de religião antiga, ela não era uma casa aberta, era uma casa familiar. Os rituais eram todos feitos dentro da família. Como era formada essa casa de religião? Era o pai de santo, a mãe de santo, no caso o babalorixá e elorixá, e quem eram os filhos dessa casa? Eram os netos, eram os filhos consanguíneos, eram os cunhados, eram os parentes consanguíneos. Então, eram poucas pessoas que vinham de fora. Era um irmão, quem vinha de fora era quem? Era irmãos de santo, era tios de santo, era a família da própria Goa. E o batuque, não preciso nem falar, que era a porta fechada. Eu fui representar a minha mãe de santo uma vez, na cidade de Pelotas, né? E aí minha mãe de santo mandou eu e mais uns 3 irmãos. A coisa era tão fechada, para vocês terem uma ideia. Nós saímos daqui de Porto Alegre para... Minha mãe de santo não podia ir, estava doentada, nós fomos representar ela numa casa de religião lá em Pelotas, da mesma nação de Oió. E aí nós fomos muito bem recomendados. Vocês chegam lá no centro de Pelotas, na floricultura, comprem um arranjo de flor bem bonito, um presente, vão lá me representar. E eu fui, né? Eu e mais 3 irmãos de santo meu, né? O Adilson, que o pai Rodrigo conheceu, foi junto comigo, né? O Adilson Maidana foi junto comigo, nós fomos lá e fomos lá. Quando nós batemos na porta, batuque porta fechada, né? Quando nós batemos na porta e abriram a porta para nós, a casa lotada de gente, a primeira coisa que a mãe de santo fez foi parar o tambor. Quem são vocês? Parou o tambor, parou o batuque, a casa lotada, 3 tamboreiros tocando, a casa cheia de filhos de santo, nós com um arranjo desse tamanho na mão. Quem são vocês? Aí nós falamos de onde nós viemos, quem nos mandou. Tá, então pode seguir o batuque, pode vir aqui, meu filho. Se nós não tivéssemos uma referência, nós ia ser corrido do batuque. Eu tenho certeza disso. Que eles iam mandar nós embora. Porque nós não fomos convidados. Então, essa é a diferença do batuque de hoje. Que entra quem quer, sai quem quer. Entende? As pessoas vão lá, sentam. Pessoas que às vezes nem é de religião, vai, come os axés, aproveitam ali a situação. Gente que chega com droga, gente drogados, né? Gente bêbadas. Então, quer dizer, é assim que funciona hoje. Hoje é uma religião aberta. Se tira foto, né? Se filma, se tira foto. Então, hoje a coisa mudou. Então, é essa coisa que mudou. Agora, o que fazer? Eu acho que é essa a resposta que todo mundo procura, né? Porque a gente critica, a gente condena, a gente acha errado, mas nós temos também que pensar na solução. Então, para tentar... Não que nós vamos solucionar de forma alguma, né? Não tem como. São 67 mil casas. Na época, né, da Regina Becker foi feita essa pesquisa. Então, não que a gente vá solucionar, mas pelo menos procurar esclarecer alguma coisa para o povo, né? Então, assim, qual a solução? A solução é tentar voltar às velhas origens. Não tem outra forma. É tentar voltar aos velhos costumes. Essa é a forma legítima, não tem outra solução. A coisa tem que começar... Desculpa. A coisa tem que começar novamente dos fundos para frente.
Porque da frente para os fundos só entrou coisa ruim. Pode falar, Breno. Você está falando, só um gancho na sua fala, porque entrou uma pergunta aqui, e aí eu já vou encaixar na sua fala, que é o Babá Querer aqui em Siuê, que ele fala o seguinte, meu avô todo, uma pergunta, por que hoje vemos muitos religiosos não seguindo os costumes de antigamente, tipo tirar bênção dos mais velhos nos batuques, independente se é de religião ou não. Irmãos de casa aberta, tocando juntos na mesma data, não estão mais respeitando o luto, né? O cidadão morre e eles tocam festa no mesmo dia. Exposição exagerada na mídia, né? Então, vamos pincelar, porque o senhor falou uma coisa que é muito importante, que eu vejo que muitas pessoas estão tentando buscar a tradição como era antigamente. O pai Rodrigo tinha falado há muito tempo atrás, e eu não me esqueci, pai Rodrigo, eu acho que uns 5 anos atrás, 7 anos atrás, até mais, que o senhor disse, num momento até de desespero meu, de tristeza com o que acontecia no cenário de religião, o senhor me falou assim, ó, não te preocupa que um dia todos eles vão querer voltar para a tradição, porque eles vão para essas casas de bagunça, tomam um choque de 220 e voltam já fechando para uma casa tradicional. E aí, falando em tradição, que nem o pai, e agora o pai Vanderlei falou a mesma coisa, né? Que a solução seria voltar aos costumes mais antigos, que entre eles, como fala aqui o nosso irmão que participou de forma escrita, é o pedir bênção, é o respeito, é a pessoa entender que existe uma bacia, porque eu, por exemplo, eu tenho tias, eu tenho pessoas mais antigas ligadas diretamente ou indiretamente à minha bacia, o próprio pai Rodrigo, que é ligado diretamente. O pai Rodrigo na minha casa não tem voz. Se ele ver alguma coisa errada na minha casa, vai me chamar, mano, eu não concordo com isso, né? O pai Rodrigo, a tia Gracia, a tia Cília, então ela se esparrama aqui em casa, que nós fazemos tudo aquilo que ela quer. E eu gostaria que você pincelasse isso, o pai Vanderlei, agora de uma maneira mais rápida, sobre a importância da família e da tradição no passado, e aí nós passamos para o Rodrigo de novo. Sim, eu vou responder a pergunta desse irmão, foi muito legal a pergunta desse irmão. Assim, ó, como né, a nossa religião do batuque, eu falo muito do nosso batuque, que é aquilo que eu conheço. Eu não posso falar do candomblé baiano, que não tem nada a ver com o nosso batuque, tá? A educação do nosso culto como batuque gaúcho, ele não foi uma educação, que é isso que o nosso irmão está perguntando, essa coisa de bênção, essa coisa de pedir licença e tal. Essa educação, ela não foi criada unicamente para a religião. Essa educação, ela veio dos primórdios familiares e que entrou dentro da religião. Quem é criado com pai e mãe antiga sabe disso, que não precisava ser de religião para pedir benção para o vô, benção para a mãe, benção para o pai. Não precisava ser de religião para saber, para sentar numa mesa quieta e esperar a hora de ser servido. Não precisava ser de religião para não entrar nos assuntos dos mais velhos. Não precisava ser de religião para ser ensinado a não mentir, a não roubar, a não enganar. Não precisava ser de religião. Isso a gente aprendia com pai e mãe, com a avó. Então, essa educação familiar, rígida, né? Porque a gente foi criado por gente velha, sabia que qualquer coisa, a coisa era resolvida na cinta no chinelo, né? Então, essa educação rígida, né? Ela foi trazida para dentro da religião. E como a sociedade hoje não traz mais, os pais mais não educam seus filhos dentro dessa educação, eles se criam, né, com essa má educação e trazem isso para dentro da religião. Aí é que dá os desrespeitos. Porque o desrespeito, ele já vem de casa para a religião. Então, nós aprendemos esse respeito porque nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. Ó, pede benção para a avó, pede benção para o vô, né? Então, a gente aprendeu. Olha, quando os mais velhos estiver falando, você senta e escuta, não se mete nos assuntos. Aprende com os mais velhos, segue o conselho dos mais velhos. Isso veio dos nossos pais. E isso foi transferido automaticamente para dentro do terreiro
entendeu? E inserido dentro da religião. Por quê? Porque a religião era uma religião familiar. Então, no momento que essa geração mais nova foi crescendo deliberadamente, sem educação, aprendendo que tudo é tudo, aprendendo que não precisa mais, é coisa antiga respeitar os mais velhos, é coisa antiga pedir bênção, é coisa antiga ter educação, esse respeito religioso acabou. Ali acabou. Entendeu? Então, eu acho que isso responde à pergunta do nosso irmão. É que nem a questão que eu vou entrar agora... Desculpe, eu estou com a garganta seca. Não é Covid, viu? É a garganta mesmo. Então, assim, ó. Então, o que acontece? Quer ver outra coisa que é muito polêmica hoje em dia? A questão da vaidade. Hoje em dia é luxo, é desfile de moda. Gente, a religião mudou de mão. A cultura religiosa mudou de mão. Eu mesmo, que sou da bacia da Baronesa, o batuque era coisa de negrão. E negrão não se vestia com rechileu, não tinha dinheiro para isso. Não se vestia com seda javanesa. Entendeu? Negrão se vestia com filó, com rendão, com chitão, né? Entendeu? Essa era a roupa que o negrão podia comprar. Aí o que acontece? Quando o batuque começou a mudar de mão, veja bem, não me leve como um racista ao contrário, mas é o trilho que o batuque seguiu. Quando o batuque mudou de mão e passou para uma sociedade branca, né, bem-sucedida, a cultura branca não se veste com chitão. A cultura, isso aí é roupa de senzala, isso é roupa de negro, é roupa de escravo. Entendeu? A cultura branca não se veste com roupa de saco. A sinhazinha se veste com seda javanesa, se veste com rechileu, e é essa cultura que eles trouxeram para dentro das suas vestes religiosas. Compreendeu? Então, é a mesma coisa que as casas de religião. As casas de religião de certas pessoas que trazem essa cultura eurocêntrica, possamos dizer assim, a casa de religião deles parece casa de batuque, não. A casa de religião deles parece o quê? Uma igreja católica. Cheia de mármore, cheia de piso, cheia de tecnologia, parece uma igreja católica. Vocês estão rindo, mas vê se não é uma verdade. Porque é a cultura que eles foram criados. E eles trouxeram essa cultura para dentro do nosso batuque. Então está aí explicado o porquê da educação e o porquê da vaidade. A cultura mudou. A religião mudou de mão. E quando ela estava nos ancestrais negros, a casa de religião era a casa de batuque. Parecia realmente uma senzala. Eu dancei muito em chão batido, dancei muito com lampião. A gente não podia se encostar nas paredes porque a roupa saía preta daquela fuligem, né, do lampião. Né? Eu fui uma vez com a minha mãe de santo ajudar uma amiga que ela não tinha filho de santo. As canjicas eram feitas naquelas latas de óleo, grandes. Aquilo eram as panelas da cozinha. Entendeu? Vê se essa sociedade eurocêntrica vai fazer isso hoje. Deus do livre. É capaz de ser a manchete do jornal do outro dia. Tu tem axé de pobreza. Entende? Tu tem axé de pobreza. Tu não tem fundamento, tu tem axé de pobreza. Entende? Como se o orixá fosse coisa de rico, não pegava corpo de pobre. Então, esse o fundamento que eu penso, meus irmãos. Então, espero ter respondido aí a pergunta do irmão. Ô, pai Vanderlei. André. Pai André. Todos nós três, né, somos do mesmo tempo, acho que sou mais novo que você, acho que não sou mais novo que você, mas eu peguei muito o batuque de chão batido, e eu depenei muito da galinha, pegava aqueles latão de tinta de 18 litros, que tu pegava na casa dos ricos, né? Aí, de azeite também, e trazia os latões. E aí o latão tinha duas finalidades. Uma servia para aquecer a água e a outra para fazer fogão, que eles faziam os furos do lado, enchiam de lenha, punham fogo, e ali o pessoal punha um panelão para poder depenar. E para se aquecer também, porque eu me lembro do batuque de tias antigas, porque o batuque, o salão era a sala da pessoa. O Quarto Santo ficava... Sempre foi batuque de sala, sempre foi. O salão ficava no cantinho da sala, ali no canto da sala, com a porta para a sala, aí tirava todos os móveis para a rua
E na cozinha, na parte de trás da casa, eles punham uma lona no pátio para fazer o cozinhão. E quando chovia, aquilo embarrava tudo. Aí eles punham as latas com lenha furada para o pessoal se aquecer, porque era muito difícil, né? Era muito complicado. Né? E aí, pai Rodrigo, eu gostaria que o senhor, vou fazer uma provocação para o senhor agora. O senhor falou, o senhor sabe que nós estamos ao vivo, mas estou obrigado a fazer essas provocações. E o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre o que a pessoa muitas vezes escreve, ou que a imagem que a pessoa muitas vezes passa na internet, né? Como se fosse ali um grão-mestre, um grande sábio, né? Uma postura sacerdotal impecável, mas nós sabemos que na prática, muitas vezes, isso não acontece, inclusive em relação aos fundamentos. Né? E aí eu vou falar do Oió, porque eu sou de Oió, nós estamos aqui falando de batuque, né? Por exemplo, eu vejo muita pessoa dizendo que é de Oió, eu sou de Oió. Aí tu pergunta, mas qual é a tua bacia? Aí não sabe nem dizer o que é bacia, né? Já começa por eles. Pergunta para eles qual é a tua bacia, eles já se engasgam, né? Como assim? A tua família? Mas que família? Sim, tem uma família, uma bacia. E aí as pessoas se dizem ser de Oió ou Ijexá, né? E aí é Oió no quarto santo, mas é Jeje no salão, e Cabinda no portão, e Candomblé na rua. Quer dizer, porque eu conheço pessoas, e eu mesmo sou tradicional iorubá, mas quando eu falo de batuque, ou eu vou fazer obrigação de batuque, eu não rezo aqui nenhuma reza iorubá, porque o batuque tem suas rezas, o batuque tem sua tradição, o batuque tem sua história, uma história centenária. A nação de Oió foi trazida por uma princesa, a nação de Ixá foi trazida por uma princesa, nós temos herança, ancestralidade. Então, nós não precisamos estar importando axé de outras diásporas, ou até da própria tradição. E eu gostaria que o senhor falasse muito em relação a isso, porque também voltamos ao conflito da escrita, né, x da oralidade. Né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Bom, eu não entro muito no que os outros fazem, né, pai André, pai Vanderlei, né? Mas a gente que conhece o lado da gente, a gente reconhece. Então, quando a gente vai num batuque, no portão, eu aprendi que quando a gente chega no portão, a gente já sabe e diz, esse aqui é batuque de Oió, esse aqui é um batuque de Cabinda, esse aqui é um batuque de Jeje, né, de Ixá. E isso hoje está muito comum, né, de ser de Oió, tocar Jeje, ser de Jeje, tocar Cabinda, ser Cabinda, tocar Oió, toca o Alabaô dizendo que é de Cabinda, toca o Leba sendo de Oió, toca o Sapatá na roda de Oió, toca reza do Leba para começar batuque de Oió, né? Então, tem que dizer que é tal lado com tal lado, porque a mesclagem gaúcha, eu já digo assim, né? A miscigenação dos lados, ela é plena. Nem os nossos antigos, né? Os nossos antepassados eram tão puros assim, que já quando vieram para cá, eles já tiveram que mesclar vários, porque era amigo do fulano, né? Amigo do ciclano, assim, eu não gosto de dizer nomes, né? Mas quem conheceu o povo antigo sabe que a tia fulaninha era amiga do tio ciclaninho, o tio ciclaninho era do Oió, a tia ciclaninha era do Ijexá. Aí um já fazia, o meu lodê fugiu, aí chama o tio fulaninho para trazer o lodê de volta, e o lodê assenta novamente, e o lodê já tem o lado do fulaninho lá, porque o lodê fugiu. Então essas histórias existem, né, pai Vanderlei? E aí surge a mesclagem. Mas tu entra no batuque, tu sabe que aquele batuque é daquele lado. Tu sabe. Quem conhece Ijexá e quem conhece Oió, quando chega no meu batuque, sabe que meu lado é Ijexá com Oió. Né? Agora, o que eu posso dizer o que está acontecendo hoje? Hoje é o egocentrismo, né? A soberba, o brilho, o paetê,
né, o pavão, né? O pavão misterioso, eles querem aparecer, eles querem mostrar. Claro, eu acho que se tu tem condições de dar uma coisa, claro que nós, que nem o pai Vanderlei falou ali, eu também tu chegava no portão e sentia o cheiro do fogão a lenha, que a comida era feita com as lenhas pintadas dos restos que eles pegavam na rua para fazer o fogo, né? Claro que hoje nós não vamos fazer isso, a gente bota um fogão, a gente tem uma cozinha, nós temos freezer, né? Ninguém vai precisar fazer carne seca para não estragar a comida, né? Mas quando chego no meu batuque, que eu sirvo o bolo na palma da mão ou num pratinho para comer com a mão, muitos pais de santos me julgam. É pobre, não tem para comprar uma colherinha, um garfinho, sendo que eu já fui... de miséria. Eles dizem que é axé de miséria. Isso. Comer bolo com garfinho. Garfo, para mim, é outra situação que tu come com garfo e faca, sentado na mesa. Então, é outra situação. Um dia julgaram para mim, tive uma filha de santo na minha casa que disse que ouviu dizer que tinham que se alimentar bastante porque na minha casa não tinha comida. Né? Porque, claro, as criaturas chegavam na reza do Odé e queriam comer amalá. Eu não sirvo amalá na reza do Odé. O meu amalá é servido antes do batuque, quente, no salão, e depois é lavado a mão na bacia. E aí eu começo a tocar. E abri ainda precedente de dar uma comidinha lá na reza do Xangô para o povo não ficar com fome. Mas, claro, a criatura aí em 3 batuques chegou no Odé, ficou pensando, cadê a comida? Aí eu servi um monte de doce. Ele não viu meus doces chiques que eu passei na Rosa dos Beijos, mas foi falar do meu amalá, que ele não comeu, porque chegou na reza do Odé. Né? Então, são coisas assim que a festa, o batuque, a quinzena, o ebó, né? Tem pessoas que nem sabem o que é quinzena. Quinzena, o que quer dizer? É uma festa, quinzena é seca, que é só com doce, ou uma quinzena. O que é a quinzena? Tu cortava no máximo 15 aves. Tá? Isso dizia uma festa, uma quinzena. Tu cortou 15 aves no prato, o fatídico acomalé no oió. Então, nem sabe o que é isso. Aí come uma galinha com farofas, não quer se sujar com a farinha. O problema é que a festa para orixá não é mais para orixá. A festa é para o povo. Eu ouvi dizer isso aí. Eu faço festa para os meus amigos. Não, tu quer fazer festa para os amigos? Eu não fiz agora na pandemia, infelizmente, mas contrata uma banda de pagode, 100 litros de chopp e faz a festa para o povo. Agora, festa para orixá é festa para orixá. Se come de pé, se come com as mãos, se come obrigação de orixá. Amalá, obelá, efó, galinha com farofa, canjica. Enquanto estiverem fazendo obrigação de orixá para ser humano, as coisas vão continuar assim. Na verdade... Nós temos tudo axé de miséria, sabe por quê? Porque nós não servimos o buffet. Então, nós somos axé de miséria, nós não temos fundamento, porque nós não servimos o buffet. Eu já tive filhos de santo aqui que iriam ser filho de santo, que não entraram, é óbvio, né? Porque filho de santo aqui na minha casa, eles dependem galinha, abre galinha, limpa o chão. Não entraram na minha casa porque não tinha buffet. Né? Buffet, não sou contra, vou dizer de novo, né, pessoal? Não sou contra. Cada um bota na sua casa o que quiser. Quer servir salmão? Serve, lindo. Quer servir sushi? Lindo. Quer servir de ciadinhos lá, galinhas cabeladas com creme de leite? Lindo, sirva. Eu não faço. Agora, não julgue o meu certo se tu não faz certo. Tu só pode julgar algo de alguém se tu faz melhor que aquele alguém. Tu não está fazendo uma festa de aniversário, fazendo aniversário para santo. Meu pai, Oxalá, come canjica. Eu não vou dar galinhas cabeladas para dar para o povo. Né? O meu Xangô aqui come obelá. Meu Xangô come camarão com quiabo. Tem gente que eu servi aqui na mesa que só pronto come, tu bota do lado o amalá com mostarda e um pouquinho, porque não se tinha dinheiro, como diz o pai Vanderlei, desculpa. Pai Vanderlei, botava um pouquinho no canto e só os prontos comiam aquele amalá de quiabo com camarão. E os borizados ficavam tudo desesperados que não podiam comer o tal de camarão. E os velhos lá comendo. E os borizados, nós trabalhamos, limpamos o chão, depenamos, e os velhos que comem camarão. Mas é assim,
se chama hierarquia. Hoje os guri não comiam, amanhã, daqui 10 anos, eles comem. Hoje não acontece mais isso. Estão achatando o mundo. O ruim está subindo e o bom está descendo. A terra está ficando achatada e as coisas estão acontecendo. Infelizmente. Pela falta de fé, pela soberba, ninguém mais quer ser amigo. Né? Muitos que estão vendo a live aqui são pessoas que gostam de ouvir história de religião, que gostam de saber como a religião se estrutura, ou já como ela se estruturou, como ela começou. Aqueles que são curiosos vão ouvir outras lives, que falam de axé de fala, que falam de axé de fala, nem sabem mais o que é isso, porque nem tem mais, né? Mas que falam de assentamentos, né, que ensinam pontos de Exu, serviços de Exu, e eles vão assistir. Agora, nós que estamos falando como é que funciona, nós que somos, quando eu falo tradicional, um dia me corrigiram, não, mas tu não é tradicional. Não, eu sou da religião tradicional, a religião arcaica, a religião raiz. Eu procuro manter as mesmas coisas. Se chegar na minha casa aqui, quem conviveu comigo há 30 anos vai ver que meu batuque é igual. É claro que o meu salão aumentou, é claro que eu já não cozinho mais em fogão a lenha, porque muito eu cozinhei, com a graça de Deus, do meu pai, né? Não boto mais lona preta para fazer de telhadinho, para corear os bichos, graças a Deus eu tenho um galpão, né? Que eu faço isso daí, né? Mas passei por isso, mas o meu batuque, o meu ritual continua o mesmo, que eu não mudei. E olha que eu comecei guri, eu podia ter subido a soberba, o egocentrismo, né? Me achar que eu era o máximo e podia ter modificado. Não, eu continuo sendo o mesmo. Então, os que estão vendo aqui, é que nem eu disse, se tiver 20 assistindo e desses 22 a gente conseguir que pensem, imaginem a religião como ela era, muito diferente do que ela está sendo, a gente já está no lucro. Então, voltando também à situação da escrita, gostei que é um ensino, né, que o pai Vanderlei disse, mas eu acabei não me expressando bem. Eu disse, nos antepassados meus, ou nos seus, vamos supor, a avó Paulina, posso falar porque é minha avó de santo, né, tá 17 de junho, 17 de junho, ela não deixou livro. Ela não fez manuscrito para os filhos seguirem. O meu pai Manduca trabalhou lá, abrindo buraco e indo para a cozinha. Né? E muitas vezes abria buraco com uma pá sem cabo. Tinha que puxar com a pazinha ali, porque não tinha cabo, não tinha dinheiro para comprar. Né? Então, é isso que eu quis dizer. Por que os velhos não escreveram? Podiam, esses antigos, nossos velhos, patriarcas, matriarcas, podiam ter escrito. Por que não escreveram? Para proteger o nosso ritual. Ritual hoje que está botando para tudo que é lugar. Né? Eu quis me expressar nesse sentido. Então, eu acho que a nossa transmissão religiosa está na sarjeta. Né? Está na sarjeta. A gente perdeu assim, aquela vontade do conhecimento. Ainda tem muitos que querem entrar numa casa de religião e caminhar do começo para aprender. Ainda tem muita gente ainda que tem muita fé no orixá. Quem faz isso é quem tem fé em orixá. Nenhuma religião no mundo que começa sendo o sacerdote, o papa. Nenhuma religião. Se for me dizer, me contar nos dedos aqui, qual a religião que a criatura entra já direto como padre, como pastor, como chefe de casa espírita, não existe. A única que a pessoa vira sacerdote e alorixá e babalorixá, em 1 ano e meio, se não menos, é no batuque. Então, alguma coisa está muito estranha aí. E eu torno a dizer que eu não posso deixar de falar minha grande frase, né, pai André? A frase que eu sempre falo em todas as nossas gravações, né, que o molho está mais caro que o peixe. Então, espero ter respondido. Uma pergunta aqui que eu vou repassar para vocês, eu acho muito interessante, porque a questão de oralidade é uma questão muito ampla, que foi da nossa amiga Andréa Pinto,
que ela pergunta, ela fala, né, que existe uma exposição exagerada pelos quibandeiros, né, e a falta de compreensão das pessoas que a nação é uma religião, que Umbanda é outra religião, e que hoje a Quimbanda é outra religião, porque eu sou do tempo que a Quimbanda e Umbanda era uma coisa só, né? E no meu tempo, né? Eu fui criado assim, que a Umbanda e a Quimbanda era uma coisa só, e o cara tinha que ser cacicado, e que quem mandava era o caboclo, né? E o Exu chegava ali, de vez em quando, ali, uma vez, muito rapidamente, para uma situação muito grave, para limpar e, ó, tchau. Não tinha muita... Vou passar para o senhor, não tinha muita frescura. E hoje em dia, pelo que eu vejo, assim, tem gente que tem a Quimbanda, não tem Umbanda, é pai de Quimbanda, mas não é cacicado. E eu não vou nem falar muito em ritualística, mas, de acordo com a nossa irmã, essa exposição exagerada, e realmente, se nós abrirmos aí o Facebook, o YouTube, nós vamos ver sacralização de boi, e a postagem das fotos da sacralização de boi, de quatro pés, de bicho, em cima das obrigações de Quimbanda, os catiços dando berro aqui, berro ali, dançando com quatro pés nas costas, a live de catiço, né? Eles tudo bebendo, fumando, o consumo de bebida alcoólica, de cigarro, na presença de crianças, né? E crianças também recebendo catiço. E aí nós já temos a mistura dessas religiões, porque a pessoa está misturando tudo, colocando uma panela de pressão fervendo, então axé de faca para catiço, axé de búzio para catiço, imperial de catiço, balança para catiço, bori para catiço. Então ela faz uma crítica bem severa a essa misturança que está acontecendo, que eu discordo, porque não existe isso. Para mim, isso é realmente uma misturança. Não discordo dela, eu discordo do que estão fazendo, né? A nossa amiga Andréia está correta, no meu ponto de vista, está errado. Antigamente, eu me lembro dos tios mais antigos, eu sou de Oió, por exemplo, e eu fui perguntar para um tio por que né, nós não podíamos, no Oió não tinha essa função de receber, de catiço, essa coisa toda, e o tio, meu filho, e eu não quero aqui, de maneira nenhuma, meu ponto de vista, não sei se é dos irmãos, de maneira nenhuma, mas eu vou fazer assim, eu vou falar o que o tio falou, e esse tio ainda está vivo, com 90 anos, não foi o que ele falou. Meu filho já viu que todo um malandro, quando vai para Quimbanda, ele recebe o pilintra. Todo cara que é malandro, que é boêmio da noite, tocador de pagode, ele vai para Quimbanda, ele chega lá e recebe o pilintra. É o pilintra. Usa chapéu e Vanderlei, entra na conversa, que senão o André não deixa falar, André. Não, e eu não vou falar. Eu quero. É que isso, né, pai André, é um outro tema, né? É um outro tema para uma outra live. Mas, assim, eu quero só. Eu gosto muito, porque eu, como historiador oral, eu gosto muito de acompanhar a caminhada da coisa, né? Antigamente não existia essa coisa de catiço, de Exu, Pombogira, não existia isso. Não existia. Existia nação e Umbanda. A casa ou era de nação ou era de Umbanda. Ou a casa que tinha as duas linhas, ela tocava nação e o caboclo era para dar uma consulta, era para dar uma doutrina, era para trabalho. Não tinha isso. Exu era poucas casas que a gente ouvia falar. E eu, como fui criado numa casa de orixá, a nossa mãe não deixava nós ir na Umbanda. A gente até gostaria de ir, que a gente escutava, né? Perto da nossa casa tinha pessoas que fazia, né? Que fazia sessão de caboclo, de preto velho, e a gente era guri, a gente tinha uma curiosidade imensa, porque a gente está acostumado só com os orixá, né? E a gente tinha uma curiosidade imensa de ir para ver.
né? E os antigos eram bem ignorantes com essa questão, né? Não deixava a gente ir, não permitia e tal. Então, assim, ó, então o que acontece? A coisa foi andando. Foi andando. Aí as pessoas, por questão financeira, agora eu entro nessa questão e sei disso. Olha, eu não pago para fazer orixá, mas eu pago para fazer Umbanda e Exu. Alguns pais de santo se corromperam nesse sentido e passaram a praticar mais a Umbanda do que o próprio orixá. E muitos se enriqueceram com isso e criaram famas com isso. Certo? E aí a coisa foi andando. Aí, mais ou menos lá pelos anos 90, eu me lembro muito bem disso, surgiu uma coisa com um nome muito, muito engraçado, que eu questiono muito e procuro explicar muito nas rodas que eu falo, uma religião chamada Umbanda Cruzada. Eu acredito que vocês já ouviram falar. Umbanda Cruzada. O que? Repete que não há. Umbanda Cruzada. Tá. Umbanda Cruzada. Só que as pessoas não entenderam o que era Umbanda Cruzada. As pessoas entenderam que a Umbanda Cruzada era Umbanda misturado com orixá, Umbanda misturada com nação, e não é. A Umbanda antiga, ela não praticava a sessão de Exu. A Umbanda antiga, ela tinha a sessão de caboclo e preto velho. Quando acabava a sessão, um médium, e esse médium não quer dizer que tinha que ser o cacique, o dono da casa, ele podia ser um médium correntista, ele podia ser um médium da corrente, aquele médium recebia um Exu ou uma pombogira e aquela entidade limpava a corrente, limpava os outros médios e PT saudações, ia embora. E acabou ali a sessão, e acabou a função do Exu. Aí, na evolução, o Exu foi criando fama, por causa que, como é uma entidade muito próxima aos pecados humanos, como a bebida, a questão da farra, a libertinagem, ele foi criando cada vez mais adeptos. E hoje, tu vê baterias de escola de samba abrindo festa de Exu, para tu ver o nível que chegou o negócio. E aí, o que acontece? Hoje, tu vê festa de Exu aí com 1.500 pessoas, com 2.000 pessoas. Respeito quem faz. Respeito o quem faz. E aí a coisa foi andando. Então o que acontece? A Umbanda Cruzada, ela é cruzada com o catiço, com o Exu e a pombagira, não com o africano. Eu vi gente tirar chão para caboclo, gente. Deitar com sangue para caboclo. Por causa da tal da Umbanda Cruzada que eu... Sem falar nas rezas de orixá e do Pão. Exatamente, caboclo tirando reza de orixá. Por quê? Por causa da abençoada da tal da Umbanda Cruzada. Entende? As pessoas não entenderam que a Umbanda era cruzada com sessão de Exu que não tinha dentro da Umbanda. Então a Umbanda se cruzou com o Exu e abriu um leque, entendeu? Que a própria Umbanda não conseguiu controlar. Porque eu aprendi, como falou o pai André, que o Exu... ele sempre trabalhou para a Umbanda. Eles usavam uma palavra que eu, como negro, não gosto de usar. O Exu é o escravo da Umbanda. Eu não gosto de usar essa palavra porque me reporta, né, os meus ancestrais. Eu não gosto de usar essa palavra escravo. Mas o Exu é o trabalhador da Umbanda. Eu aprendi isso. Então a Umbanda ela abriu um leque para os Exu e para as pombagira que se perdeu o sentido. E aí eles fizeram uma outra religião. E aí foi aonde terminou com o negócio todo. Chamada Quimbanda. Aí acabou com tudo. Aí terminou com tudo. Porque aí eles separaram o Exu catiço, né? O Exu catiço, né? Não estou falando de Exu Olodiá, estou falando de Exu catiço. O Exu catiço e a pombagira separaram da Umbanda, separaram da nação e fizeram uma religião própria, chamada Quimbanda. Aí acabou com tudo. Aí terminou com tudo. Aí virou essa bagunça, essa festa brasileira que é essas sessões, essas festas de Quimbanda hoje. Porque eles fizeram uma religião própria disso, coisa que não se faz. E ali entrou uma libertinagem que hoje parece que não tem mais controle, que não tem mais solução. Então a gente tem que se agarrar no pouquinho que a gente tem e manter aquilo ali, porque o negócio está bravo.
André, eu vou expor um pensamento aqui para agora para vocês debaterem o que eu vou falar. Voltando à nossa oralidade, aos nossos orixás, né? Deixa essa parte quimbanda para outra, né? Outra live, concordo. Até porque eu não entro muito nessa seara, né? Porque eu não faço parte. Então, vamos voltar para o orixá, porque se a gente não vive a quimbanda, a gente não tem embasamento para falar, né? Então, voltando ao orixá, usasse uma palavra, doutrina. Doutrina. Esses dias eu estava conversando, né, com filhos, com amigos, né, e ouvindo várias histórias, né, sobre doutrina. Até que ponto vocês concordam, né? E o que vocês acham também, né, da doutrina dentro da nossa religião, da nação? Quando eu falo doutrina, doutrina é um ensinamento, né? Tu tá doutrinando através de um ensino, né? Tá ensinando. Tu bota 7, 10 filhos de santo, e ali tu faz uma doutrina, tu ensina o filho de santo, vamos supor, a jogar búzio. Eu acho que, às vezes, ao ver do sacerdote, isso aí é uma maneira, de repente, de ensinar, né? Mas nós sabemos que dentro da nação isso não funciona. Porque dentro daqueles 10 filhos de santo, os 10 não são preparados, pelo menos naquele período, naquela hora, para aprender a jogar búzio. Não é porque ele fez um 4P e ele está pronto que ele tem que sentar numa mesa redonda e ser doutrinado a jogar búzio. A doutrina de ensinar a fazer serviço. Junta 10 filhos de santo e senta ali para ensinar a fazer despacho. Né? Eu acho que isso aí é um pouco para chamar a atenção daqueles que têm curiosidade. Eu vou para a casa daquele pai de santo, daquela mãe santa, porque lá ele dá a doutrina do búzio, lá ele dá a doutrina de despacho, lá ele dá doutrina... Só um pouquinho, senão eu perco o meu raciocínio, já que eu sou filho de Oxalá, daqui a pouco eu já entro no outro assunto. A doutrina vou dar a doutrina de comida, porque é muito simples, eu chamar o André, meu filho de santo, e ali eu vou dar a doutrina de como fazer o amalá, ele não vai para a cozinha fazer o amalá. Né? Até que ponto vocês acham certo esse tipo de doutrina? Não estamos falando de sentar com 10, 15 filhos de santo e ensinar a cantar reza. Se bem que eu aprendi a cantar reza ajudando nas limpezas de casa, na casa de religião, ajudando nos cortes, ajudando no serão, que cantavam a reza da pena, a reza da galinha, a reza do pombo, a reza do pato, a reza para levantar, a reza para baixar, a reza para tudo. O Oió canta tudo isso. É para o pombo, é para o angolista, é para o pato, é para a galinha, é para o bori, é para Oxalá, é pombo para levantar o ecó, baixa o ecó, se tem ecó, se não tem ecó. Assim se aprende através da prática na oralidade. Agora, quando fala em oralidade, tu botar os filhos de santo para ensinar um ritual que tu só vai aprender se tu for merecedor, é outra coisa. Mesma coisa que tu fazer uma doutrina. Tenho 10 filhos de santo prontos, preparados para participar de um axé de fala. Aí eu vou botar aqueles 10 filhos e vou dizer como é que é feito um axé de fala. Nós sabemos que o axé de fala ele é transmitido oralmente e visualmente. Tu só pode aprender o axé de fala se tu participares de um. Se tu participar de um, é porque tu é competente para testemunhar aquele axé de fala. E ali tu vai aprender com teu pai e a tua mãe do santo. Porque tu foi chamado para testemunhar o axé de fala daquele irmão. Hoje não. Hoje eles se sentam. Eu estou dando um exemplo de axé de fala porque é um ritual fechado, né? Eles fazem a tal doutrina. Hoje vai ser a doutrina do Alon. Eles vão lá e dão a doutrina do Alon. Aí hoje vai ser a doutrina de Búzios. Eles vão lá e dão a doutrina de Búzios. Quando fazer a chamada de Búzio, como é que faz o Búzio, como é que isso, como é que aquilo.
né? Até que ponto vocês concordam com esse tipo de doutrina, esse tipo de oralidade e prática? E prática não tem nenhuma, né? É só a doutrina. O pai Vanderlei, ele falou uma coisa que eu concordo plenamente. Aliás, eu concordo com o que vocês falaram, nós estamos um debate muito positivo. Primeiro, a tradição de matriz africana trocou de mão. Né? Quando ela troca de mão, nós começamos a ver que aquele ensinamento oral, aquele ensinamento prático, de quem convivia na casa de santo, pisando no barro, tu aprendia na cozinha, tu aprendia fazendo ebó, tu aprendia fazendo feitiço, né? E daqui a pouco as pessoas começaram a criar doutrina, porque houve uma comercialização do axé. Então, tu tem que vender a tua casa de santo, tu tem que vender que tu é doutrinador, que tu ensina, que tu é um grande professor, um grande mestre, e eu acho que isso está extremamente errado, primeiro, porque eu sou de um tempo, e vocês também são desse tempo, que nem todo mundo se aprontava. Eu tive tias minhas que vieram falecer com 74 anos, com 80 anos, que tinha uma quartinha. E ela era enfermeira, a tia Dema, Yansan, ganhou muito dinheiro na profissão dela, e ela perguntava para a Yansan que queria sentar a mãe Yansan, mas a Yansan dizia que não. E ela dava aula de religião, porque ela sabia tudo. Mas a Yansan não queria nem burir, ela nunca fez um buri, os velhos nunca, a mãe não quer que eu vou fazer. Então, como é que tu vai fazer uma doutrina coletiva se nem todas aquelas pessoas que estão participando da doutrina têm a legitimidade do axé? Porque eu aqui em casa, pai Rodrigo, eu só dou axé de búzio para a pessoa no qual eu vi que o orixá dela determinou. Porque mas a doutrina, André, a doutrina na religião afro-gaúcha, que agora a gente tem que deixar bem claro isso, né? Eu estou tentando me policiar em falar em tradicional, né, para não ter confusão. Nossa religião afro-gaúcha, né, a oralidade, ela se aprende através da oralidade na prática. Sim. Na prática, né? No tradicional. Não adianta tu botar 20 filhos de santo numa roda com uma galinha na mão e ensinar ele a pegar a galinha. Porque quando ele chegar na porta do quarto de santo, em cima do orixá, ele vai tremer as perninhas e vai soltar a galinha. O filho tem que ser testado, o filho tem que saber qual é o axé que aquele filho tem. Se é para segurar a galinha, se é para passar pacote, se é para tocar tambor, se é para tocar G, se é para ficar na cozinha fazendo a inhela. Se é para ser devoto. Né? Isso, tem aqueles que são os devotos que ficam até só com a sinetinha, que tem, às vezes, mais força espiritual que muitos que botam 4 pés na cabeça. Eu conheci tio de religião, que ele participava de todas as obrigações, mas o caminho dele era a mesa de verde, que era a responsabilidade dele, e ele não tinha obrigação, não tinha nada, mas chegava na mesa de verde, ele comprava as coisas tudo para as crianças, que era uma promessa que ele tinha feito pelo filho dele. E cada vez que ele jogava, os tios falavam, não tem que fazer obrigação. E hoje que eu vejo, pai Rodrigo, é que eles estão criando um sistema comercial. Então, vou lá para casa do fulano, porque o fulano da doutrina. Eu vou sair de lá pronto em 6 meses. O primeiro mês eu aprendo. É um intensivo. É um intensivo. O senhor está fazendo isso. Vou passar para o senhor Vanderlei, pai Vanderlei. Desculpa. O senhor está fazendo, hoje eles estão fazendo um intensivo, supletivo de pai de santo. Eles não querem saber se o pai Rodrigo tem que ser pai de santo ou não. Eles não querem saber se o pai Vanderlei vai ser pai de santo ou não, porque nem todo mundo nasceu para ser pai de santo, nem todo mundo nasceu para ser pronto, nem todo mundo nasceu para ter buri. Mas eles não querem saber, eles querem vender o produto deles. Então eu vou pegar por 10, 20, 30 filhos de santo no salão e vou vender apostila, vou vender CD. Tem pai de santo que está ganhando horrores de dinheiro, e muito dinheiro, vendendo livro, vendendo apostila, vendendo CD, vendendo ensinamentos,
de uma forma uniforme, como se existisse só um batuque. Então, eu sou contra a doutrina, porque a doutrina fere diretamente o princípio da oralidade, a doutrina fere o princípio da ancestralidade da prática. Eu não acredito na doutrina. Eu acredito que, se saiu nos búzios, que o pai Rodrigo tem que receber o axé de búzios dele, ele tem que vir na minha casa aprender vindo jogar. E se levantando depois para ir fazer os ebós, que ele viu, sem eu precisar falar para ele. Sabe, meu filho, tu viu o jogo? Então tu faz os ebós. A prática. Né? Na prática. Ó, ele tem que estar no dia a dia, no cotidiano. Agora, eu fazer que nem eu vejo lá... Quer ver outra coisa do perigo da escrita? E aí eu vou passar para o senhor mais um minutinho, pai Vanderlei. Eu conheço pessoas que são de cabinda, por exemplo, falando sobre ori, feitura de ori. Falando sobre ori tradicional. Mas, só um pouquinho. A cabinda, ela não corta por ori, a cabinda, ela corta, ela faz por orixá na cabeça, né? Não vamos nem entrar muito em detalhe. Quem corta pro ori, por exemplo, fala do Oió. Nós, do Oió, fazemos a cabeça completamente separado do orixá. Ori e orixá. Ori é primeiro... Ori, orixá e eledá. Nós fazemos tudo separado. E quem nasce, o único orixá que nasce junto com a cabeça é o bará. Que antigamente eles faziam o bará primeiro, faziam um guri e sentavam o bará para o bará dar caminho. Tá. Eu vou fazer um adendo até o pessoal aí. Sabe por que o André... Sabe que eu gosto de dar, às vezes, brincar um pouco para perder um pouco esse, né? Mas por que o André, assim, tá empolgado? Faz tempo que ele a gente não faz esses debates, né, de conversa. Ele está sedento. E quando a gente faz, né, são vídeos que a gente grava e ele senta do meu lado, porque quando ele se empolga, eu vou lá e chuto ele. Não é, André? Cara, não consegue me chutar. Eu gostei, estou longe do senhor, não pode me cutucar. Eu chuto ele, aí ele já pega e para e já passa a conversa. Agora eu não posso, ele está se aproveitando. Estou longe. Papai para o Vanderlei, mas é isso, eu sou contra. O meu, assim, ó, minha posição é de ser contra. Eu quero chamar a atenção dos irmãos também na questão do horário, tá? Nós já estamos a 1h30. O papo está maravilhoso, mas aí os irmãos que estão comandando a live aí vê a questão do horário. Assim, ó, essa palavra doutrina não é do nosso batuque. Nós não temos essa palavra no nosso batuque. Essa palavra doutrina, ela começou no Allan Kardec, do Allan Kardec ela foi para a Umbanda, e hoje ela está sendo inserida dentro do nosso batuque. Essa palavra não é nossa, né? Ela nunca foi nossa, né? A palavra doutrina, ela veio dentro do Allan Kardec, doutrinando a linha dos espíritos, né? Dos mentores espirituais. Depois, ela veio para dentro da Umbanda, para doutrinando as entidades de Caboclo, e Preto Velho, e Exu, e hoje ela está sendo inserida aos poucos dentro da linha de Orixá. Essa palavra não é nossa. Agora, porque doutrina, na minha visão, é outra coisa. Quando é feito dentro de um terreiro a doutrina, ela não é para falar de religião, ela é para falar sobre a questão do histórico do religioso, na questão de humildade, na questão de humanismo, na questão de organização, na questão de união, na questão de amor à casa de religião, ao Pai de Santo, aos seus irmãos. Isso, para mim, é doutrina. Doutrina não é ensinar religião. Isso aí é uma coisa nova que eu nem sabia, fiquei sabendo agora através do Pai Rodrigo, né, que está sendo inserido dentro do aspecto batuque. Isso não é nosso. Isso é outra coisa que não é nossa. Doutrina, ela é uma palavra que foi iniciada, primeiramente, né, antes disso, né, dentro das religiões que se dizem cristãs. Dessa religião que se dizem cristãs passou para dentro do kardecismo ficou na Umbanda, ficou ali pela Umbanda, né? Hoje que ela está sendo, que eu fiquei sabendo através do Pai Rodrigo, eu não sabia, que está sendo inserida dentro, porque essa palavra é uma palavra muito perigosa dentro do batuque.
Porque são palavras, através da doutrina, tu pode puxar a palavra pecado, coisa que dentro da nossa religião africana não existe. E através da palavra pecado entra palavras absurdas, como demônio, como Satanás, como outras coisas absurdas que nós nem soubemos o que é dentro do nosso batuque. Então, eu sou contra, né, com essa palavra. O pai de santo, ele quer a forma dele ensinar os seus filhos de santo, bom, eu já deixo a critério, né? Porque cada casa tem a sua quantia de filho de santo, tem o seu modo de ensinar, como eu disse, a casa de religião mudou. O batuque, antigamente, era feito com 10, 15 pessoas da família. Hoje, o batuque... Grande. Com 15 pessoas é uma casa grande. É uma casa grande. Hoje, o batuque são 3 rodas, 4 rodas. Né? Então, a forma que o pai de santo, a mãe de santo, no caso, organiza esse povo todo, bom, aí eu já deixo a critério de cada um. Mas, agora, essa palavra doutrina não deve ser colocada dentro do nosso batuque, porque essa palavra abre leques para muitas outras coisas que não tem nada a ver com a nossa religião. Assim, ó, como eu falei para os irmãos, a questão do horário, aí vê aí com o pai André, que está coordenando a live, tem mais um tópico para nós discutir, e logo, eu não sei se eu vou ser convidado novamente, mas logo a gente vai escolher, se eu for convidado, a gente vai escolher um novo tema aí para a próxima live. Vamos. Vou passar uma última pergunta para o pai Rodrigo. Aí o pai Rodrigo aí tem 2 minutos, 3 minutos para responder essa pergunta, e aí nós vamos... Trações finais e encerramos. Pai Rodrigo, muito importante aqui, que tem a ver com o senhor, eu acredito, né, pelo seu conhecimento. Um tamboreiro aqui, o Roger, ele falou uma coisa que eu concordo com ele, e eu vou, inclusive, aumentar o que ele falou, que é, hoje, a facilidade de uma pessoa pegar um tambor e sair tocando nas casas, né? Na minha casa, só toca gente que eu conheço, que tem axé e fundamento, e na sua casa também já vi que é assim, na casa do pai Vanderlei também. Mas as pessoas, eu vi participando de algumas obrigações, né, que a própria mãe de santo, muitas vezes, chegava, contratava um tamboreiro qualquer, e muitas vezes nem ela sabia os axés que era para tirar. E eu aprendi uma coisa com os meus mais antigos, que o pai de santo não precisa saber tocar tambor, mas ele tem que conhecer os axés. Porque o maestro da casa é o pai de santo. Ele tem que saber o que estão tocando na casa dele. Ele tem que informar para o tamboreiro o axé que ele quer que tire. Eu quero que tire o axé de Adak. Eu quero que tire o axé de Lanã. E informar qual axé. Eu quero eixo de M.E. Monte Baraco, seu Adjô, Monte Bahia. Né? Eu quero, como o senhor falou, cada axé é para cada coisa. Não é o tamboreiro que tem que dizer qual o axé que vai tirar. Né? E aí o Roger diz que os tamboreiros muito novos ou velhos, mas fazendo uma mistura de rezas cantadas, de alabaô mal cantado, ou de reza de cabinho, tá no batuque de oió, filas chegam no camocababarô, filas um pouquinho. E aí o senhor que teve a vida toda como tamboreiro não, babalorixá, mas sabe tocar, é um dos melhores tocadores de tambor, porque para mim é tamboreiro, não é labeto, mas é uma das pessoas que melhor reza, um dos melhores tocadores de tambor. Qual é a dificuldade de o senhor ver, no seu tempo, como o senhor aprendeu, e ter essa gurizada hoje, que sai aí tocando, e é uma escola de samba, e mistura axé, até axé da lua agora. Deu? Deu. Assim, ó, para poder falar sobre o tambor, né? Hoje é um caso complexo, porque temos aí uma gama de alabês, né? Como eu disse, né? Quando a gente dá nome às coisas se tornam profissão, é que nem misseiro, né? Hoje quem faz eru é misseiro, então as pessoas, tem uma pessoa que vai lá, que ela é preparada só para encaminhar os falecidos, e aí deu o nome de misseiro, já deu uma profissão, tem misseiro. E assim como a alabê, né? Alabê era o antigo e o famoso tamboreiro. Eu não julgo os jovens que hoje estão aprendendo a tocar tambor, sedentos para aprender, porque eles fazem isso aí porque foram ensinados. Eles foram para uma escola e que na escola ensinaram todas as rezas para eles. Ensinaram que na reza da Obá ele canta todas as rezas da Obá.
inclusive o alabaô, né? Que hoje o alabaô é visto e se fala sobre o alabaô, porque o alabaô não era comentado. Eu tocava na minha casa aqui, tinha um orixá que saía do meio da roda porque achava que estava invocando o mal santo, né? E eu deixei passar o alabaô, chamei o orixá, parei o tambor, né? E expliquei o que é o alabaô. E isso que eu estou falando, se algum tamboreiro escutar que tocou já na minha casa, vai saber que é verdade, o que aconteceu. Então, o que está acontecendo não é a culpa dos jovens, é culpa de quem passa o ensinamento. Porque tu ia no batuque de Oió, tá? Eu lembro que eu ia nas quinzenas da Voraci, né? Que o falecido João Batista tocava, que às vezes não tocava, era só AG, né? Que quem tocava o AG até era o tio Pedrinho, né? Que era filho da avó Paulina, de sangue. A quinzena era tocada no AG e tinha 4, 5 rezas de cada santo, porque eram as 4, 5 rezas representativas do Oió. Quando tinha um ebó, lá no ebó puxava-se uma rezinha de cada lado, para poder homenagear a mesclagem das pessoas que estavam indo naquele ebó visitar aquele lado. Então, o erro não é dos jovens que estão aprendendo, o erro é dos mestres que estão ensinando, que o alabaô não se toca no jeje, nem na cabinda, nem no jexá, né? Que camucá só se toca para cabinda, que sapatá não se toca na reza quando se chama chapanã no Oió, porque o Oió é um dos lados mais antigos que não cultuavam sapatá, e muito menos chapanã. Chapanã foi cultuado muito depois, né? Cultuado, que eu disse, Chapanã sempre foi cultuado, mas não era chamado dentro do batuque. Tocava-se só uma reza, né? Que era o baruô, que é demã, né? E chamava Chapanã. E baruô de Benaô e Belujá, e seguiu o batuque, que é a balança dentro do Oió. Não tô errado, pai Vanderlei? Correto. Tá? Correto, é a balança dentro do Oió. Dentro do Oió. Era a balança de Xangô, a balança de Chapanã, a balança da Ubá. E o Nanareuá. Então, não tinha essa função de balança de mel, balança de linha de frente, balança de epô, balança de não sei. Era uma balança para Xangô, com no máximo 12. Uma balança, antigamente, com 12, era uma casa potente, que tinha 12 prontos na casa. Os orixás, linha de frente, eram obrigados a responder naquela balança, mas os orixás velhos, não. Então, eles tinham a chance, eles podiam chegar lá no Chapanã, tá? E muitos não chegavam, porque era velho e não ia chegar antes do Ecó, e depois chegavam no Nanareuá, lá no Alabaô, para responder o 4-pé, para dizer que aquele 4-pé foi bem aceito. Então, o erro não é dos alunos, o erro é dos mestres, que ensinam eles que num batuque toca de tudo. Né? Então, hoje está assim pelo ensinamento, porque tu tem que mostrar, tu tem que jogar em cima, tu tem que jogar matéria em cima da pessoa. Tu não pode chegar para ele e dizer, olha, tu vai tocar pro Lanã, depois tu vai tocar pro Agelu, depois tu vai entrar no Cholipador, para no Oió, e deu. Não, tem que tocar todas as rezas. Claro, um alabê tem que ser formado em todos os lados. Hoje, um alabê tem que ser formado em todos os lados. Ele tem que saber cabinda, jexá, jeje, oió e a mesclagem deles. O jexá com o jeje, a cabinda com o oió com o jexá com o jeje. Eles têm que saber tudo. E mais o eru, mais a missa. E antigamente não era assim. Tinha a casa do pai Rodrigo, o pai Rodrigo tinha o seu irmão de santo, que era tamboreiro, e que tocava para a família religiosa. Tinha o pai Vanderlei, desculpa, que eu vejo o W ali e já falo. Pai Vanderlei tinha o filho de santo lá, que ele preparou o filho de santo. O filho de santo tocava para ele. Ou o irmão de santo, ou o tio de santo, mas era o alabê da família. Então não tinha essa coisa do alabê tocar todos os lados. Ele tocava o lado da sua família. Se era jeje, jexá, ele tocava o jeje, jexá. Se era o oió, ele tocava o oió. Se era o jexá, ele tocava o jexá. Ou o jexá e o oió, que eram tudo muito parecidos, muito junto. No caso do falecido João Batista. Tocava o jexá, tocava o oió. Tocava reverenciando a Mãe Esperança, qual ele foi criado, tocava para
Voraci, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas antigamente tamboreiro não tocava a todos os lados. Se chegasse pro tio João Batista, eu vou batuque de cabinda. Não, só toco oió e jexá. Entendeu? Hoje é tudo igual, é uma normativa que toca quem tem fama. O alabê famoso vai tocar na minha casa, não importa se é jeje, se é cabinda, o que for, né? Mas eu não julgo, né? Eu não estou julgando. Cada um compra o produto que acha que é certo, né? Cada um compra o que acha que é certo. Então, mas não existia. Essa mistura que tem hoje não existia. Se eu estou errado, alguém pode dizer, não, existia, me dá o nome de algum tamboreiro que tocava os lados, as mesclagens, e tocava tudo. Eu creio que não existe. Né? Era um alabê da família. Entendiam, né? Mas não era assim. Certo? Pai Vanderlei, suas considerações finais sobre o tema oralidade, né? E a totalidade, a importância da oralidade no axé. Eu quero agradecer, quero saudar aos nossos ancestrais, quero saudar aos antigos, né? Que nos deram a oportunidade de a gente estar conversando isso hoje, né? Da gente poder hoje estar aqui, né? Conversando tão tranquilamente, né? Tão certo das nossas convicções. Eu acho que eles fizeram um bom papel. Quando eu entro em discussões sérias, como a que estamos falando agora, com irmãos sérios, eu fico pensando, a religião não terminou. Não terminou. Que às vezes eu vejo nos batuques, o batuque acabou, a religião terminou. Não terminou, não. Nós somos provas disso, que a religião não terminou. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, né? Eu venho, né, da Bacia da Baronesa, de uma Ritinha de Xangô. Hoje, atualmente estou com uma Enilzinha de Iemanjá, tudo oió. Sempre dentro desse segmento do oió, né? Não saí das minhas origens de forma alguma, porque é uma religião, uma nação que eu conheço, né? Então, gente, nem meu orixá não aceita, né? Nem meu orixá não aceita. Então, eu agradeço ao convite dos irmãos, agradeço o convite da confraria, sou extremamente honrado de estar dentro dessa confraria, e estou à disposição dos irmãos e à disposição da confraria para qualquer dúvida, para qualquer discussão. O pouquinho que a gente aprendeu, a gente consegue passar e discutir. Tá bom? Um abraço a todos, e que essa doença, Kiku, possa largar o mundo e deixar as pessoas viverem em paz e sobreviver em paz. E que Iemanjá possa trazer a consciência no pensamento desses governantes, desses genocidas que não estão nem um pouquinho se importando com essa mortandade que essa doença trouxe. Então, que possa abençoar, que Iemanjá e Oxalá possa trazer o seu manto sobre nós todos e nos protegendo e nos abençoando. Muito obrigado. Vou fazer eu agora as considerações finais, deixar um ferramenta para o Rodrigo, que é o presidente da confraria. Gostaria de agradecer a confiança que o Pai Rodrigo teve para que eu montasse essa live. Nós quebramos um pouco a cabeça do início ali. O Pai Rodrigo, o Oxalá, estava aqui um taco de bastão, o Pai chorou do Pai Oxalá na minha cabeça, mas conseguimos, né, Pai Rodrigo? Bom, como tantos barrancos, consegui dar assessoria lá para o Pai Vanderlei e conseguimos. Eu acho que é possível, Pai Rodrigo, nós temos que nos programar para fazer mais lives dessas. Tem uma série de perguntas aqui, que depois eu vou listar as perguntas que eu passar para o senhor, para futuramente nós discutirmos um outro tema pertinente às perguntas que foram feitas. Eu acredito que foi uma live. É isso que eu ia perguntar para o André. Como é que foi? O pessoal participou aí? Fizeram bastante perguntas? Como é que está o negócio? Horrores de perguntas, muito uma participação, uma
coligação muito forte, tá? Gostaria então de agradecer. Eu acredito que concordo com o pai Vanderlei, e eu converso muito com o pai Rodrigo sobre isso, sobre o fim ou não do batuque. Eu sempre falo uma coisa para o pai Rodrigo e para todas as pessoas que me rodeiam. Enquanto existir uma casa tradicional, o batuque não morre. Tá? E a confraria, ela nasceu de uma conversa que eu tive com o pai Rodrigo. Eu e o pai Rodrigo somos, assim, as pessoas que, os precursores da confraria, que nós falávamos justamente da falta de uma organização, de uma confraria mesmo, pai Vanderlei, que ajudasse no resgate, no resgate da tradição, dos bons costumes do batuque, né? Porque todos nós somos de uma época que o batuque, que a nação, que a sua bacia era uma família. E eu sou saudosista disso. Eu tenho ainda muitos tios e tias vivas, mas eu vejo que isso foi se perdendo com o tempo, ao ponto de chegar em algumas casas de religião e eles estarem totalmente isolados e não interagirem com seus irmãos de bacia. E para mim isso é um sacrilégio. Então, quando eu conversei com o pai Rodrigo na casa da filha de santo dele, e nós ali começamos a viajar, com um sonho, inclusive, de fazer um sítio para poder fazer ali obrigações, né? De nós podermos criar, naquela época não sabíamos qual é o nome que nós íamos dar, mas uma associação, uma entidade, e eu vejo que nós conseguimos isso, viu, pai Rodrigo? Independente de todas as dificuldades que nós encontramos no caminho, nós conseguimos fazer algo muito bonito. Porque a confraria ela não tem fim financeiro, ela não tem fim comercial. O fim da confraria é justamente trazer para a sociedade de matriz africana, para a diáspora, o conhecimento de uma maneira transparente, né? Trazer um debate acadêmico, um debate positivista e, ao mesmo tempo, pessoas que nós, da confraria e tradicionais de matriz africana, estamos vivos e vamos continuar lutando pela manutenção do nosso. Eu peço que o Lodumare nos abençoe, que o seu Pai Oxalá nos proteja com o seu manto para nos livrar dessa doença que está levando tantos irmãos, né? E deixando tantas lacunas abertas. O senhor, Pai Rodrigo. Eu agradeço, né, ao pai Vanderlei, ao pai André, agradeço a todos os irmãos que participaram aqui assistindo a live. É uma coisa nova, né, para mim. Muitos que me conhecem, né, sabem que eu não gosto de internet, eu não gosto de fazer live, eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de mídia. Estou hoje, né, nessa pandemia, e o ano passado estávamos também, né, presidente da confraria. E o quanto é difícil lidar com o ser humano. O ser humano é um dos seres mais difíceis de se lidar. Desde o egocentrismo, desde o cinismo, da maldade, né? Mas a confraria, o que é? É a união de confrades, de pessoas que têm o mesmo pensamento e o mesmo ideal, né? Aqui não se ganha dinheiro, aqui não se faz mídia, e a gente criou a confraria para fazer essas reuniões, para falar de religião, para que muitos que não têm a condição de ouvir sobre religião, ouvir daqui, né? Dos vídeos e das lives que a gente faz. Então, esse é o motivo, né? Unir as pessoas, a união das pessoas, né? E peço para que as pessoas que acompanharam aqui nos desculpe, porque a gente nunca tinha feito. Nós não estamos sendo patrocinados por ninguém, nós não estamos em jornal de ninguém, nós estamos no Facebook do André, da página da pessoa dele, né, fazendo essa live, para falar de religião. Tá? Muitos gostam do que a gente falou, muitos não vão gostar do que a gente falou, muitos simpatizam comigo, não simpatizam, muitos simpatizam com o pai André ou não simpatizam, e assim com o pai Vanderlei. Eu acho que a gente está num mundo cheio de veneno
e correndo o sangue, porque mortes está acontecendo uma em cima da outra. Eu acho que a religião está aí para poder trazer o amor, trazer a paz, trazer a união, trazer a felicidade, trazer a alegria no coração das pessoas. Uma palavra, um gesto, uma lembrança de muitos que não conversam mais sobre religião, de repente, escutar o que a gente está falando. Ninguém está aqui para se promover, porque desde que eu entrei e que a gente montou a confraria, eu, o pai André, juntamente com o pai Mozart, que abriu a casa da Mãe Iemanjá para poder fazer a inauguração da confraria, né, que a Mãe Iemanjá nesse ano possa nos abençoar, todos nós, né, e esse mundo todo que está prejudicado com o sangue e com a morte. Iemanjá de saúde a minha, o pai André, o pai Vanderlei, ao pai Mozart, a mãe Glaci, o pai Carlinhos, que também necessita das bênçãos, né, o pai Zezinho, pai Leonardo, e se me perdoe se eu esqueci o nome de alguém. Tá? Então, eu acho que a religião foi feita para amar. Eu acho que se tem algum tipo de amargor, de veneno, eu acho que o orixá está aí para resolver. Então, eu peço para que Oxalá, né, dê a saúde para todos aqueles que estão aqui chorando, que estão magoados, né, arrasados pela morte do seu familiar, do seu ente querido, do seu amigo, do seu parente. Mães tiradas de dentro do lar, pais tirados dentro do lar, irmãos religiosos indo embora sem direito a uma missa, sem direito a um canto, a um axexé, sem direito a um balanço, irmãos de santo indo embora sem poder fazer uma canjica em cima do orixá, o orixá tendo que ficar na prateleira para resolver depois que passar a pandemia. Então, pessoal, vamos aprender alguma coisa com a dor do mundo, com a dor das pessoas. Vamos aprender a ter consideração com o próximo. Vamos aprender a ter consideração com o irmão. Amor, que o Obocum possa sempre trazer a fartura na mesa de todos. Que a Laxe cubra de axé todas as famílias e todos os oris. E agradeço mais uma vez a todos que ficaram essa 1h40. Na verdade, né, a gente está mais lutando aqui para poder entrar, que não conseguia. Já, né, pela energia negativa do ar. Então, eu agradeço a todos, que o Pai Oxalá, todo o Orumalé possa abençoar todos com as bênçãos de saúde, de união e de fé. Nossa. Orixá nos abençoe a todos nós. Obrigado. Obrigado,